Olá, sejam muito bem-vindos. Existem algumas perguntas que, nossa, nos acompanham há séculos, né? Elas ecoam tanto em textos super antigos quanto nas nossas conversas de hoje. E nessa nossa análise, a gente vai usar justamente as lentes dessas fontes clássicas para explorar uma dessas questões que nunca saem de moda. Vamos lá? Pois é, essa é a pergunta que surge naqueles momentos de crise, sabe? Ou até mesmo quando a gente está só observando o mundo. Por que existe sofrimento? E principalmente porque ele parece tão sem sentido às vezes. É uma daquelas questões universais que, no fundo, conecta todo mundo. Hoje, o que a gente vai fazer é mergulhar numa conversa fascinante que acontece através de 4 passagens bíblicas bem diferentes. O objetivo aqui não é achar uma resposta única, tá? A ideia é explorar como essas vozes antigas, cada uma com um ponto de vista, também se debateram com essa mesma e profunda questão. E o nosso ponto de partida é talvez o mais íntimo e angustiante de todos: a história de Jó. Aqui, essa grande questão do sofrimento não é um debate abstrato, não. É uma crise pessoal, visceral mesmo. A história já começa com uma premissa que choca. Um homem, tido como justo e bom, perde absolutamente tudo: família, saúde, riqueza. E no meio dessa devastação toda, chegam os amigos dele com uma explicação, uma teoria bem certinha sobre como o mundo deveria funcionar. E aqui a gente vê o conflito central. De um lado, tem a lógica do ele faz, que é basicamente coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Se você está sofrendo, você deve ter feito alguma coisa para merecer. É uma tentativa de botar ordem no caos, né? Mas aí do outro lado, a gente tem a realidade nua e crua do Jó, que insiste: essa lógica não se aplica a mim. Eu sou inocente e mesmo assim estou sendo esmagado. E essa é a essência do protesto de Jó. Ele se recusa a aceitar uma resposta fácil que vai contra tudo que ele está vivendo. A dor dele é real e ele exige o direito de botar para fora, de questionar um sistema que para ele falhou. É a voz da experiência individual batendo de frente com a teoria estabelecida. A experiência de Jó deixa a gente com essa sensação de caos, né? Então, como é que se sai de um protesto individual para a necessidade de uma estrutura coletiva? Como que um grupo de pessoas encontra um jeito de funcionar em harmonia? Bom, vamos pular para a nossa segunda fonte para ver como isso se desenrola. Aqui, numa carta para a comunidade de Corinto, a crise não é sobre a fé de um indivíduo, mas sobre a ordem social. O caos não está no sofrimento, e sim na prática da comunidade. Para a gente entender o problema, a gente precisa entender o contexto. Existiam 2 práticas espirituais em destaque ali. Uma era o falar em línguas, algo bem pessoal, estático. A outra era a profecia, que era uma mensagem clara que todo mundo entendia. O desafio era justamente como equilibrar essas 2 expressões. E a solução apresentada é incrivelmente prática. Não se trata de proibir uma coisa em favor da outra, mas de criar regras claras. Olha só, um de cada vez, limitar o número de pessoas falando, garantir que todo mundo entenda. O ponto principal é que a liberdade de um não pode virar o caos de todos. O objetivo final é o bem do grupo inteiro. E aqui está o princípio que amarra tudo isso. A ordem não é valorizada por si só, mas porque ela leva à paz e ao crescimento de todo mundo. É uma resposta direta à crise de desordem, com foco total na saúde da comunidade. Ok, a gente já viu a perspectiva pessoal e a da comunidade. Agora, vamos dar um zoom out para a visão mais ampla possível. A ideia de que existe um universo com uma ordem moral, onde a justiça cósmica, no fim das contas, prevalece. O Salmo 37 apresenta um mundo de contrastes bem claros. É um sistema bem direto. Os justos, que seguem a lei e falam com sabedoria, têm um futuro de paz. Já os ímpios, que agem com maldade, o que os espera é a destruição. É a visão de um universo moralmente equilibrado. Isso soa bem parecido com a teoria dos amigos do Jó, não é? Mas aqui é apresentado como um princípio universal. Só que essa conversa antiga não para por aí, não. Bem quando a gente acha que encontrou um sistema simples de causa e efeito, outra voz aparece e adiciona uma camada de complexidade que é crucial. Ações externas por si só não contam a história toda. E aqui, no livro de Provérbios, está a virada. Até mesmo um ato que parece correto, como oferecer um sacrifício, se torna detestável se a intenção por trás dele for ruim. Então, o ponto-chave é que a justiça cósmica não olha só para o que se faz, mas por que se faz. A motivação interna é fundamental. Ufa!
Passamos pelo protesto individual, pela necessidade de ordem na comunidade e pela promessa de justiça universal. Como é que essas peças todas se encaixam? O que surge disso tudo não é uma resposta única, mas sim um diálogo super rico com vários lados. A gente tem a voz de Jó, que valida a dor da injustiça que se sente na pele. Temos a voz pragmática da comunidade, que busca a ordem para o bem de todos. E temos a voz da sabedoria, que afirma a crença numa ordem moral maior, mesmo que ela não seja óbvia o tempo todo. E essa é, talvez, a conclusão mais importante. A força dessas fontes não está em dar uma solução fácil para o problema do sofrimento. Pelo contrário, está na honestidade de apresentar essas diferentes perspectivas, uma do lado da outra, reconhecendo que cada uma delas tem seu valor. E assim, a conversa continua. Esses textos antigos podem servir como um espelho para as nossas próprias lutas, um desafio para as nossas respostas fáceis ou até um conforto, na certeza de que não somos os primeiros a fazer essas perguntas tão difíceis. A questão final, então, não é qual deles está certo, mas o que essa conversa atemporal desperta em nós.